só para a gente fazer um mapeamento rápido, né, do que a gente tinha no modelo tradicional e o que a gente está falando de um modelo baseado numa estratégia de Zero Trust. Então, a gente sai de um modelo de redes segmentadas para um modelo de microsegmentação, né? Você consegue microsegmentar o acesso do usuário a um determinado recurso, a um determinado serviço, com base na autenticação dele, na autenticação do dispositivo e nas análises de comportamento desse dispositivo, desse usuário. O Gartner tem falado muito sobre a importância da identidade de usuário e identidade de máquina, o famoso DNA da máquina, né? E como que essas coisas juntas vão ajudar você a proteger melhor as informações? Porque você tem muito mais telemetria, você tem muito mais inteligência na tomada de decisão do que o usuário pode acessar e como, e de forma muito mais automatizada. A gente também sai de um modelo de confiança inferida para o que a gente chama de verificação constante, né? Resposta reativa, vejam a palavra automação aqui, resposta automatizada. Então, se esse usuário está conectando de um IP, de uma cidade, ou casos como o uso da rede Tor, por que alguém usaria uma rede Tor para acessar o seu ambiente de nuvem? O que alguém se ocultaria? Fazer coisa boa provavelmente não é. Um usuário normal não deveria ter esse comportamento. Então, você pode tomar uma ação de isolamento, cancelamento da credencial, avisar o gerente, avisar o diretor, mitigar um possível vazamento. Então, resposta automatizada é algo que está muito inserido numa estratégia de Zero Trust. E a gente sai, obviamente, daquele modelo, como eu falei, de perímetro, para o modelo de mobilidade. A gente vive uma realidade de work from everywhere, data everywhere, né? E a gente precisa se adequar a isso. Esse modelo ele precisa ser adequado a essa nova realidade de hiperconectividade. Os ambientes estão mais hiperconectados, as empresas estão mais conectadas, e a gente precisa, de alguma forma, olhar para os controles de segurança de uma forma um pouco mais moderna, pensar nesses controles, como modernizar os controles. E a gente sempre fala que uma estratégia de Zero Trust está aí baseada em 3 grandes pilares. Como vocês estão vendo aqui em cima, o principal objetivo é nunca confie e verifique sempre. E aqui não é aquela verificação que eu valido o usuário uma vez, ele conecta na VPN, tem o endereço IP e acessa o que ele pode com base no endereço IP. Não. Aqui a avaliação é cada vez que ele vai acessar um ambiente, cada vez que ele vai acessar um dado, cada vez que ele vai acessar uma informação, existe uma validação dos sinais de dispositivo e usuário, de uma tomada de decisão de acesso à informação e à organização com base em políticas pré-definidas e também a expansão e execução dessas políticas para ambientes modernos, para ambientes de software como serviço, para outros provedores de nuvem, enfim. E só para vocês terem uma ideia, como que foi a jornada da Microsoft? Como que a gente fez a implantação de Zero Trust há mais de uma década, né? A gente passou por basicamente 3 grandes blocos. A Microsoft também passou por um momento de pré-Zero Trust. A gente também não tinha uma estratégia de Zero Trust. E aí, uma das coisas que motivou isso foi justamente alguns questionamentos, até o Satya também teve um papel importante nessa mudança cultural de segurança da Microsoft. E vejam que a primeira etapa foi fortalecer a identidade. MFA, gente, MFA é higiênico. 70% dos ataques de ransomware que a Microsoft tratou nos últimos 12 meses com clientes começaram porque tinha um servidor RDP exposto à internet, com usuário e senha fraca, sem segundo fator de autenticação. 70%. A gente não está falando de rocket science. A gente está falando de algo que é higiênico. Para vocês terem uma ideia, somente 18%, é isso mesmo, 18% dos bilhões de usuários que usam a nuvem Microsoft tem o MFA habilitado. Só 18. Vale lembrar que o recurso está lá disponível, sem custo adicional. Então é uma questão de habilitar e mudar a cultura de uso. E sem dúvida o MFA ajuda muito você a proteger acesso ao seu ambiente, aos dados e informações. Então fortalecer a identidade é um passo importante. Depois, garantir a verificação de dispositivo praticamente em tempo real, todo instante. Validar a segurança do dispositivo, validar, seja ele inclusive Android, iOS, Linux e outros sistemas.
E a partir daí tomar decisões sobre a verificação do acesso. Olha só, uma decisão inteligente, no sentido de, com base nos sinais de identidade e dispositivo, eu posso definir, por exemplo, como no caso da Microsoft, que mesmo que o Zilo esteja autenticado, um segundo fator de autenticação, conectado da mesma região onde ele se conecta, mas usando um dispositivo pessoal, ele não vai ter acesso a informações confidenciais. Se ele quiser, ele vai ter que se conectar num ambiente seguro, no Windows 365, para ele poder acessar o ambiente de forma segura. E vejam, ele ganha um perfil de acesso ao dado em tempo real, utilizando um recurso de acesso condicional. Isso funciona assim na Microsoft hoje, tá? Isso proporcionou que a Microsoft, essa estratégia, né, proporcionou que a Microsoft colocasse, para vocês terem uma ideia, esse número é real, tá? Mais de 150 mil colaboradores trabalhando de forma remota de um dia para o outro. Porque quando a pandemia foi declarada no ano passado, todos nós fomos pegos de surpresa. Nós tivemos que correr para habilitar o acesso remoto, né? Foi suador, como a gente fala aqui no interior, né? Então, no caso da Microsoft, como uma estratégia de Zero Trust já tinha sido implementada, a gente conseguiu colocar 150 mil colaboradores trabalhando de um dia para o outro, de casa, com um dispositivo validado, seguro, com VDI, enfim, com todos os recursos que poderiam ser utilizados para garantir acesso remoto de forma segura. E não só isso, a gente percebeu que a estratégia de Zero Trust também aumentou a produtividade dos desenvolvedores, aumentou a colaboração, e hoje 85% do tráfego de usuários da Microsoft não passam por uma VPN, passam por um acesso que a gente chama aqui de split tunnel, né? Pô, mas não tem VPN, Zilo? Não, não precisa. Porque você tem os mesmos sinais e até mais segurança validando o dispositivo e a telemetria, uma vez que ele se conecta diretamente à nuvem. Mas, obviamente, 15% do tráfego ainda passa por esse modelo, como a gente chama aqui, de um modelo tradicional.